Como eu me descobri ser bissexual? Estamos no mês do orgulho agora. Eu queria muito trazer esse assunto pra vocês. Eu achei ele muito interessante. Se você não me conhece, o meu nome é Shelly e eu falo um pouco sobre reflexões aqui da vida. Algumas pessoas da minha família é LGBT. Quando eu era muito nova, eu tinha um certo preconceito sobre esse assunto, porque eu não conhecia muito bem direito. Eu sempre tinha na minha cabeça que meus pais são relacionamento perfeito, então era isso que eu tinha na minha cabeça. Então eu não entendia muito bem como outras pessoas do mesmo sexo podiam se relacionar. Mas conforme eu fui crescendo, mais perto da minha família fui ficando, mais eu fui entendendo dessa pauta, eu fui virando uma defensora da causa. Mas não foi nessa época que eu me assumi. Na verdade, eu achava que eu era super hétero, na verdade. Mas se não foi nessa época que eu me assumi, quando foi? A verdade é que eu tive um primeiro namoradinho na época. Eu acho que sempre começa nessa parte. E foi muito decepcionante, porque eu tava numa fase bem confusa. Eu tava entre os 12 e os 13 anos. Normalmente é sempre nessa fase, eu acho, né? Eu comentei com ele sobre o fato, se talvez, sabe? Talvez se eu fosse. E foi bem decepcionante, porque ele disse pra mim que se eu fosse bissexual, ele iria terminar comigo. E não é uma coisa que a gente quer escutar do nosso primeiro namorado. Foi um choque pra mim. E eu jurei de pé junto que eu era hétero pra ele, o que não é verdade, porque alguns anos depois eu me assumi, mas eu bati o pé porque eu também tava confusa, não sabia de fato se eu era ou não, queria manter um relacionamento, até ele terminar comigo, mas foi o primeiro término da minha vida, o que me levou a uns caminhos constrangedores. Mas como eu tava muito confusa também na época, eu queria fazer outras coisas, sabe? Eu queria aproveitar o que eu perdi, porque foi um relacionamento de 2 anos, mas eu não me assumi quando eu terminei com ele. Acontece que eu estranhava muito também eu ser só a amiga hétero da causa gay, então isso me incomodava um pouco, essa intimidade que eu tinha, não essa intimidade com outras pessoas gays, mas é como eu sempre tava pesquisando sobre o assunto, vendo vídeos de pessoas que eram sobre o assunto, e isso, sei lá, de alguma forma me atraía muito forte, como se eu fosse muito curiosa sobre a causa. Isso nunca aconteceu comigo até hoje, ou por que eu tive tanto interesse por isso. E eu ficava muito confusa, e foi aí, depois que eu terminei, eu tive outras oportunidades. Já que não tinha mais nada me prendendo, eu comecei a sair pra rolê toda sexta-feira numa praça onde as pessoas iam conversar e afins. Viver a vida. Eu fui e minha prima sabia que eu tinha essa dúvida. Eu não me lembro se eu falei pra ela, ou se de alguma forma ela soube, ou se ela sentiu no ar o meu cheiro da confusão. Ela arrumou uma menina pra eu ficar. E foi bizarro. Foi como fogos de artifício estivessem explodindo atrás de mim e dela. Isso é muito gay. Mas não sei se ela sentiu isso, mas não conta porque eu era virgem e ser bissexual. Não conta. Mas então, Shelly, foi aí que você se assumiu? Não. Poucas semanas depois desse meu primeiro beijo, eu me mudei de cidade. Foi pra mim um pouco pior. Eu me enfiei um pouco mais no armário porque eu tinha muito medo de me assumir. Do mesmo jeito que meu primeiro namoradinho na época, eu tinha falado um pouco sobre essa pauta, foi muito negativo pra mim. Eu fiquei com muito medo de outras pessoas que eu conversasse também teriam esse pensamento negativo. Mas foi a época em que eu fui explorando outras coisas sobre mim. Eu fui ficando com outras meninas. Foi a época, na verdade, em que eu tava tentando desenvolver isso com a minha família, porque eu sou muito próxima das minhas irmãs, então isso pra mim era uma coisa muito importante, sabe? Falar um pouco sobre o assunto, mas não falar de cara que eu era gay, mas, sei lá, botar uns a poucos assuntos na mesa, principalmente com as minhas irmãs. Os meus pais eu nem cheguei no assunto, mas principalmente com as minhas irmãs, que eram as pessoas que saíam comigo, que conversavam comigo, que estavam sempre comigo, eram minhas melhores amigas na época. Então isso pra mim foi um momento de oportunidade, pelo menos, só de falar sobre o assunto. E por sinal, eu acabei ficando com uma menina na frente da minha irmã. Não era assumida, mas quem que eu tava querendo enganar, ver a cara dela foi impagável. Foi incrível, não mudaria nada. Acho que foi maravilhoso. Não mudaria exatamente nada sobre isso. Na época, eu tinha o pensamento de quanto mais meninas eu ficava, mais eu teria certeza de que essa era a minha sexualidade, ou que eu só tava beijando por diversão e afins. Era basicamente isso que passava na minha cabeça, sendo que hoje eu tenho um pensamento completamente diferente. Você não pode nem ter encostado em alguém, você pode ter certeza sobre a sua sexualidade. Eu tive a consciência de que não é muito sobre você ter atração sexual por alguém, mas é sim você ter atração
por alguém. Eu tento, na minha cabeça, separar essas duas coisas. Atração sexual, a gente leva um pouco mais do libido, corpo e afim. Mas atração, de fato, é romance. Tanto que até hoje eu nunca namorei uma menina e eu tenho certeza absoluta que eu sou gay. Certeza. Antes de eu me assumir, eu tinha pesquisado muito sobre como outras pessoas se assumiram e isso foi bastante encorajador pra mim, porque eu tinha muito medo. Foi uma coisa que me deixava realmente aterrorizada e eu tinha muito medo da rejeição. Então, pra mim, o que era mais fácil quando você é um adolescente e você não quer falar em voz alta, você vai postar na internet. E foi isso que eu fiz. Tinha uma página no Facebook na época em que as pessoas conversavam sobre pautas e afins e eu me assumi lá. Na verdade, eu tinha visto um post que falava que bissexuais têm uma porcentagem de gostar dos sexos diferentes, né? Tanto homem quanto mulher. Sei lá, eu acabei conversando com a minha irmã na época sobre isso, mas foi somente uma conversa. E ela captando tudo ali e eu, tipo, não, estou intacta. E a primeira coisa que ela falou pra mim, que por coincidência ela estava naquele grupo, ela olhou pra mim e falou: "E aí, Shelly, qual a porcentagem?" Eu olhei pra ela, eu dei uma risada e eu falei 50-50. O que não é verdade também. Tenho uma preferência muito maior por rapazes, mas na época eu achava que eu gostava dos dois. Deve ser porque eu tava florando também. Eu falei, eu era virgem de ser bissexual, não tinha muito o que fazer. Eu não sabia muito sobre mim na época. Até hoje eu não sei muita coisa sobre mim. Aí foi o momento. E daí foi o momento que eu fui me assumir para os meus pais. O que é uma parte bem tenebrosa quando você vai se assumir para alguém é finalmente seus pais. Como eu já tinha medo de rejeição, piorou quando eu fui falar com os meus pais, porém, engraçadamente, essa palavra existe? De uma maneira engraçada, meus pais reagiram muito bem. Meu pai até deu umas comentadas que provavelmente era sobre minhas amizades, o que não faz tão errado assim, porque eu tinha uma amiga bissexual na época, ela me influenciou muito pra me assumir, porque mesmo que eu não tenha falado pra ela que eu era bissexual, a gente nunca teve uma conversa, mas só pelo fato dela ser bissexual e ela ser assumida, e na época ela era minha melhor amiga, então só pelo fato dela ser assumida me fez pensar, caramba, que coragem que ela tem, porque eu não tenho isso. E foi daí que eu tive a coragem de me assumir. Mas depois de um tempo, acho que ele percebeu, né, realmente, eu era do vale, não tinha muito o que fazer. Nunca mais falamos sobre o assunto, e aí foi bem tranquilo. Acho que a parte mais difícil pra mim foi me assumir pros meus amigos. Porque, meus amigos na época eram coisas mais importantes pra mim. E eu acho que isso nunca vai mudar. Meses depois, em um dia muito aleatório no colégio, eu já tinha uns 14 anos já na época, meus amigos estavam todos conversando, assim, gente, eu preciso falar com vocês. E eu sou bissexual. Aquilo era uma grande coisa, sabe? Ao meu ver. E eles, alguns já falaram que já sabia, outros que já desconfiava, outros que cagou pra mim e falou, tá, e a skin do Fortnite? Isso literalmente aconteceu, falaram pra mim, tá, e a skin do Fortnite? Porra, eu tava literalmente me assumindo, tirando algo do meu peito, e o maluco queria falar de Fortnite. Gente, vamos ter um pouco mais de empatia também, né? E foi assim que eu me assumi pros meus amigos. O ponto é, às vezes a gente acha que uma coisa que tá na nossa cabeça é uma grande coisa. E no momento que a gente enfrenta isso, a gente vê que não era tão grande coisa assim. Se assumir, independente da sua sexualidade, é muito difícil. Mas vai ter pessoas que vão apoiar a gente. Eu tive isso. E eu tinha muito medo de ser rejeitada. Fui rejeitada uma vez, mas não foi pra sempre. Eu tenho um namorado que me ama. Eu tenho uma família que me ama e eu tenho amigos que me amam. E isso é muito legal. Ser bissexual faz parte de mim, independente de quem eu esteja, se é com homem ou se é com mulher, independente de qual gênero e sexo essa pessoa seja. Eu continuo sendo bissexual namorando um rapaz. Eu continuo sendo bissexual namorando uma garota. Não faz tanta diferença assim a minha sexualidade. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou de mim, eu espero que você tenha se inscrito. E conte um pouco da história de vocês, se vocês se assumiram ou se você tem medo de se assumir. Vamos conversar um pouco sobre isso. Eu vou adorar conversar com vocês. E um beijo.